Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caroline. Vou passar para vocês hoje o nosso treinamento na verdade, ele é um processo de implementação da conta do MKT Twizy. Então, para quem vai começar a utilizar ou para quem já ativou a conta e ainda não tem ela toda configurada com as configurações básicas para utilização, esse vai ser um passo a passo onde a gente vai fazer todas essas configurações com vocês acompanhando. Todo mundo consegue me ouvir bem e está visualizando minha tela? Aqui nessa plataforma de webinar, caso vocês não tenham utilizado ainda, do lado direito ele tem a possibilidade de vocês falarem no chat. Ali no Questions vocês conseguem interagir. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar ali a qualquer momento que a gente vai interagindo durante o treinamento, perfeito? Então vamos lá. Essa é a primeira tela que vocês vão visualizar caso seja a primeira vez que você está acessando uma conta do MKT. Então, a primeira etapa é a parte do conteúdo. Nessa parte do conteúdo, o principal que a gente vai configurar aqui é o nosso Google Analytics. Então, para a gente configurar a nossa conta do Analytics, a gente pode mencionar aqui qual é o nosso site. A gente vai, em cima disso, clicar aqui para conectar o nosso Analytics com a ferramenta. E nessa conexão é preciso que necessariamente o usuário de vocês, vou colocar aqui, tenha acesso à leitura, pelo menos, que é o acesso mais básico para o Analytics, né? Então ele tem que ter um acesso à leitura da sua conta do Analytics. Então, no momento que você vai conectar, ele vai pedir para você permitir, né? Então, essa é a mensagem que o Google vai lhe perguntar, né? Se você vai permitir que ele veja seus dados do Analytics. A gente vai colocar aqui OK. E no momento que a gente conectar, ele pode dar um título para essa conta do Analytics, caso a gente venha conectar diferentes contas. E se você administra outras contas, você consegue vir aqui e selecionar qual é a conta que você quer vincular com a plataforma, né? Então, vou fazer aqui, vou vincular essa conta e cliquei em salvar. Então, nesse momento, minha conta do Analytics já está vinculada com a ferramenta. Feito isso, agora então a gente vai vincular nossas contas de redes sociais. Então, essas contas vão ser para a gente poder fazer publicações nas redes sociais pela plataforma, poder compartilhar algum conteúdo dentro de uma fanpage do Facebook, por exemplo, de um perfil do Twitter, no momento do envio. Então, essas contas vão fazer parte então das ações de vocês dentro do sistema. Então, para vincular uma conta aqui dentro, é bem simples. Basta que você clique sobre o ícone, vai abrir a página de autorização do aplicativo. Se vocês não tiverem logados ainda, ele vai pedir para que vocês informem, né? Então, vou lá, vou informar meu usuário e senha e automaticamente a minha conta já vai ficar vinculada com a ferramenta. Então, é autorização padrão de utilização de aplicativos dentro das redes sociais, da mesma forma no Google Analytics. Então, você vai ali, vai selecionar suas redes sociais, vai abrir o aplicativo, vai dar autenticação e a conta já vai estar vinculada com a ferramenta. Perfeito? Ainda que é possível, então, a gente fazer algumas outras configurações, como a importação de lista de contatos, né? Então, se nesse momento eu já tenho uma base de contatos, uma planilha no Excel, e eu quero trazer ele para dentro da plataforma, eu posso já fazer essa integração. Então, vou lá, buscar esse arquivo dentro do meu computador. Então, vou buscar aqui na minha área de trabalho, tenho aqui os meus contatos. Ele vai fazer a leitura dos meus contatos desse arquivo que eu estou importando. No caso aqui eu tinha nome e e-mail e esse campo aqui possivelmente parece ser uma data de aniversário, né? Então, no nosso sistema por padrão, quando você está iniciando, os únicos campos que já existem nele é o nome e o e-mail. Caso você queira trabalhar com diferentes campos, você precisa personalizar a sua conta. Então, você vai criar os campos que você precisa. Então, aqui eu quero criar o campo data de nascimento. A gente tem vários tipos de campos diferentes, né? E você vai selecionar o tipo de campo de acordo com a sua necessidade, né? Então, se é um campo do tipo texto, por exemplo, numérico, né? Idade, por exemplo. Nesse caso aqui da data de aniversário, é um campo do tipo data. Então, vou selecionar ele aqui. Selecionei o campo, já relacionei. Esse campo é o campo data de nascimento.
já está aqui vinculado, né? Eu posso decidir se eu quero atualizar os dados, né? Então eu posso dizer, olha, se tiver vazio no meu arquivo, não faz nada com esse campo. Caso tenha alguma coluna no arquivo de vocês que vocês não querem importar, basta clicar aqui em ignorar esse campo e ele não vai importar esse campo. No próximo passo, a gente vai poder criar um marcador. Então, o marcador é uma espécie de segmentação dessa nossa base. Então, digamos que esses contatos que eu estou importando agora é a nossa base de contatos prospects. Vamos botar aqui prospects. E adicionei esse marcador. Então, todo mundo que está dentro desse arquivo que eu estou importando, automaticamente eles vão entrar para o marcador de prospects. Feito isso, coloquei próximo passo, minha importação já foi feita dessa base de contatos. Então, aquela minha lista de Excel que eu tinha, que eu queria importar para a ferramenta, ela já está importada. Qualquer campo que você queira importar, né? Então, nesse arquivo especificamente que eu importei, que é os meus contatos, ele só tinha o campo e-mail, né? E-mail, nome e um campo do tipo data aqui. Se eu quisesse ter outros campos, como por exemplo cidade, telefone e tudo mais, você só precisa ter uma coluna separada para esses contatos. E eles vão automaticamente já aparecer ali na listagem. Você vai criar um campo para guardar essas informações e eles vão ficar dentro do sistema. Então, esse é o processo de importação. Você depois vai ter acesso novamente a essa tela de importação, mas caso você já queira importar a sua base no momento já dessa configuração inicial, já é possível. Outra coisa que você pode fazer dentro dessa parte aqui de contatos é também integrar as suas plataformas de terceiros. Então, digamos que, por exemplo, eu utilize um CRM ou uma loja virtual e eu queira já deixar ela integrada com a minha conta do MKT, eu já posso fazer isso nesse primeiro passo. Então, a gente tem configuração, tem integração com o Magento, com o Salesforce, o Commerce, Pipedrive, por exemplo, né? Vou fazer aqui o teste de integrar com a minha conta do Pipedrive. Então, seleciono aqui o Pipedrive e a ferramenta pede o meu token de aplicação. No token de aplicação, vou abrir aqui para vocês a minha conta do Pipedrive. Dentro do Pipedrive, você vai precisar vir aqui em ajustes, né? Busca o seu usuário ali dentro do Pipedrive, aqui do lado direito superior, e aqui em ajustes vai ter uma opção que é API. Esse é o código, né? Esse token aqui é a única informação que você vai precisar do Pipedrive para que essa integração seja feita conosco. Então, novamente aqui no Pipedrive, canto superior direito, ajustes. Os ajustes vai te levar para essa parte de configuração. Vou ter essa opção API. Então, nessa opção aqui de API, eu venho aqui, pego o token que eu quero, né? E colo aqui, ele vai ficar já essa minha integração da minha conta do Pipedrive. Eu posso dar um título aqui para ela, já está salva a minha integração. Uma vez que essa integração aqui já está salva, eu posso selecionar ela e dizer o que eu quero trazer do meu Pipedrive. Eu quero trazer as pessoas. Então, o que eu quero trazer? Algum funil específico? Sim, eu quero trazer o funil, eu quero trazer todos os registros, sem nenhum tipo de filtro. Ele automaticamente agora vai começar a leitura desse arquivo, né? Então, ele vai ler todos os dados que a gente está buscando lá dentro do Pipedrive. Então, ele está carregando os dados aqui. No momento que eu finalizar o carregamento dos dados, eu vou conseguir então decidir quais são os campos que vão me interessar dentro do Pipedrive. Isso vai variar, né, de ferramenta para ferramenta, né, até porque da mesma forma que a gente pode criar campos no MKT, você pode criar contas no seu CRM, campos na sua loja virtual, né, então isso vai variar quais são os campos que vai trazer de acordo com o que a sua ferramenta fornece, né. Então, trazer o exemplo do Pipedrive aqui, que é das ferramentas mais utilizadas ali em questão de CRM. Então, aqui eu posso definir que eu quero fazer uma recorrência dessa importação. O que significa isso? Que eu posso dizer para a ferramenta, para o MKT2Easy, que todos os dias, um determinado horário, vou dizer aqui que ele vai buscar às 7 da manhã, vou dizer que é todos os dias, exceto domingo, que ele busque todos os contatos e atualize minha base de contatos dentro da ferramenta. Então, você vai precisar fazer uma única vez essa integração
e a ferramenta sozinha vai lá e vai buscar os dados dentro da sua conta e integrar com a ferramenta. Então, eles vão ficar sincronizados esses dados para que você possa fazer todas as integrações e todas as automações necessárias. Como vocês podem ver aqui, esse campo coluna são todos os campos que estão vindo do Pipedrive. Então, a minha conta do Pipedrive tem campos específicos, né? Caso vocês utilizem o Pipedrive, algum outro sistema, certamente vão ter campos que vocês criaram específicos para o negócio de vocês, mas você vai poder decidir, da mesma forma que a gente decidiu que a gente não queria o aniversário na importação anterior, eu posso decidir aqui que campos eu vou querer trabalhar, né? Então, aqui eu tenho o campo telefone. O campo telefone realmente é um campo que eu quero trabalhar. Então, vou vir aqui e vou cadastrar o campo telefone. Posso botar aqui como texto simples, por exemplo. Tem outros campos, por exemplo, que pode vir a interessar aqui. Campo e-mail. Campo e-mail está relacionado aqui, já está ok. Negócios fechados é um campo que não me interessa aqui. Então, você vai fazendo toda a relação dos campos com a ferramenta e, dessa forma, os campos vão automaticamente sendo cadastrados dentro do sistema. E isso vai acontecer, no meu caso que eu programei, todos os dias às 7 horas da manhã, ele vai virar automaticamente essas informações para o sistema. Então, eu quero saber quem é o proprietário do meu lead aqui, né? Então, eu tenho o dono do lead. Vou lá e cadastro, já vinculo com o dono do lead. Eu tenho o campo aqui que é o estado e o país da pessoa, a cidade, né? Então, qualquer campo que vocês achem interessante trabalhar, né? Então, vocês queiram trabalhar com essas informações, você pode criar aqui no sistema e ele automaticamente já vai relacionar com o que você necessita, né? Então, vou botar aqui distrito, por exemplo. Deixa eu ver se tem um campo cidade aqui no Pipedrive. Não... E a gente já tem o campo cidade aqui. Eu vou criar o campo cidade. O campo cidade eu vou colocar aqui num campo do tipo valor único. A pessoa pode morar numa única cidade. E ele vai ficar já vinculado com o sistema. Então, nesse momento você vai só relacionar os campos. Essa configuração, caso você não altere os campos que você precisará fazer uma única vez. Então, vai ter esse trabalho inicial ali de configurar os campos que você precisa. Feito isso, vou clicar no próximo passo e a importação ela já vai começar, né? Então, é interessante perceber que a ferramenta só permite que você relacione um campo a um campo do sistema, né? Então, aqui, por exemplo, tinha 2 campos que estão com o campo nome, ele vai já te dar um alerta, né? Então, que você tem 2 campos com o campo nome, né? Vou ignorar esses aqui. Último e-mail enviado. Você pode ir ignorando os campos que você não precisa, né? E ele já vai automaticamente fazendo essa seleção, né? Você já vai automaticamente relacionando os campos com a ferramenta. Feito isso, eu já posso também criar um marcador. Então, esses são os meus contatos do Pipedrive. Vou dizer aqui, próximo passo. Só não vou importar aqui que minha base do Pipedrive é um pouco grande, então não vou estar trabalhando com ela aqui. Mas qualquer outro sistema que vocês precisarem integrar com a plataforma, vocês conseguem a partir aqui do sistema. Já vou passar para vocês também a nossa plataforma de ajuda que temos aqui. Então, eu vou botar aqui importação de contatos. Dependendo da importação, né? Então, vou botar aqui, quero já quero saber a importação do Pipedrive, vai ter aqui também. Então, colocar Pipedrive. A gente vai ter já como enviar informações, manual de integração. Então, a gente já tem vários manuais sobre cada uma das ferramentas, né? Então, nesse manual de sistema integração com os sistemas terceiros, que vocês vão ter ajuda nesse help.dinamize.com, ele já tem várias plataformas que a gente tem integradas. Então, se eu vou integrar com o Magento, aqui está o passo a passo. Se eu vou integrar com a loja integrada, já está aqui o passo a passo. Então, caso vocês venham utilizar outra plataforma, né, é só conferir ali o passo a passo que deve já constar ali dentro da parte de ajuda. Perfeito, pessoal? Então, já tenho aqui, minha base de contatos já está integrada. E agora aqui a gente vai para a parte, então, de conclusão. Então, agora eu já vou concluir. Já estou dentro do sistema agora.
Essa é a primeira tela que vocês vão ver. A gente tem a parte de visitantes, a parte de contatos, oportunidades, clientes, esses estágios aqui, que eles vão ser completos, eles vão ser completos conforme a gente vai interagindo, né? Vai trazendo novos leads, né? Novos visitantes, novos contatos vão ser cadastrados, novas oportunidades. Essa é uma parte inicial ali que a gente já tem a conta configurada. E a gente então vai partir agora para uma das outras configurações básicas para usar o sistema. Então, como a gente faz e-mail marketing pela plataforma, a gente vai precisar fazer algumas configurações dentro do domínio de vocês para que ele fique apto para fazer envio de e-mail marketing. Essas configurações são porque você vai estar utilizando um domínio próprio, né? Dentro de outro sistema que não é o seu webmail. Então, para que os provedores entendam que é você mesmo que está fazendo aquele envio, você precisa fazer configurações, que são as configurações de SPF e CNAME. Então, essas configurações ficam aqui no menu configurações. Aqui eu já estou validada com o domínio, mas eu vou fazer passo a passo também com vocês para que vocês entendam. Cada pessoa pode ter uma hospedagem diferente, pode ser local web, pode ser King Host, pode ser, enfim, qualquer hospedagem, mas todas elas possuem essa área de configurações. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é vir aqui em configurações, SPF CNAME, já é a primeira opção. Vou selecionar o domínio que eu quero trabalhar e vou abrir o passo a passo. Então, é a partir desse passo a passo que a gente vai começar as nossas configurações. Só tirar aqui o Pipe Drive. Nesse passo a passo aqui, eu vou fazer um exemplo em cima do painel do cPanel. O cPanel ele é bastante utilizado, não sei se alguém que está aqui no treinamento utiliza esse painel de hospedagem, né? Ele é um open source, ele acaba que muita gente utiliza ele no seu servidor, ou pode ser local web, ou pode ser King Host, Wallhost, independente da sua hospedagem, a ideia das configurações são as mesmas, né? Mas aqui dentro do sistema a gente vai ter também uma opção de ter passo a passo de acordo com o painel que vocês utilizam, né? Então, uso o Wix, quero saber como faz pela Wix, a gente vai estar aqui um passo a passo como faz pela Wix também. Bom, o primeiro passo é fazer as configurações de CNAME. Essas configurações de CNAME, elas servem para que vocês consigam personalizar as URLs dos seus envios. Então, para que a URL fique com o nome do seu domínio, para que você possa usar a nossa galeria de imagens, né? Você vai hospedar a sua imagem que está no seu computador, ela vai ficar dentro da nossa galeria. Então, as configurações de CNAME servem para isso. E também para link de cadastro funcionar corretamente, link de visualização externa. Então, essa é a funcionalidade dessas configurações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu painel do cPanel, a gente tem vários menuzinhos aqui, né? Tem arquivos, banco de dados. A gente vai procurar uma opção que diz editor de DNS de zonas de avançado. Sempre que falar DNS, normalmente é esse o local onde vai estar as suas configurações, onde você precisa fazer as configurações. Então, se você tem um painel diferente, tente localizar a opção DNS. Nesse caso aqui, eu vim no editor de zonas avançado. E aí, no globinho está aparecendo a palavra DNS, certo? Então, aqui na parte de DNS, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo registro do tipo CNAME, que é isso que a plataforma fala. Ó. Acesse o painel de controle do seu provedor e crie 3 entradas do tipo CNAME com o conteúdo abaixo. Então, vou fazer isso então. Vou selecionar aqui o tipo de registro, CNAME, o nome do registro. Então, o nome é o que está contando aqui como entrada. Então, vou vir aqui, copiar, colar e aqui direto. O cPanel, por padrão, se você entrar aqui nas demais entradas que você tem, por padrão ele sempre coloca a TTL, que significa o tempo que vai levar para essas configurações propagarem, de 14.400. A gente pode seguir o padrão. Então, se o padrão de vocês estiver diferente, você pode seguir o padrão como estiver. 14.400 ali é o tempo que eles sempre colocam aqui no painel do tipo cPanel. Então, o nome
Vocês viram aqui que ele já automaticamente complementou como dynamiseweb.com.br, então ele já faz essa autocomplete aqui direto, não tem problema, está correto dessa forma. E aqui o conteúdo, então o conteúdo é o dl.dnzdns.com, a gente vai vir aqui e vai adicionar. Vou clicar em adicionar, mas possivelmente ele vai dizer que eu já tenho esse registro, né, porque eu já fiz essas configurações. E com relação às demais configurações, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai vir aqui, cadastrar uma nova entrada com esse conteúdo do tipo CNAME, aponta para esse local, né? O resultado vai vir para outro local. Então, da mesma forma, a gente vai, olha, está avisando aqui que já existe um CNAME com esse nome. Tudo bem, a gente já cadastrou eles aqui. É por isso que ele está apontando. Então, eu tenho o DIN Image, o DIN Link e o DIN SPF, que são as três configurações que a gente precisa para a configuração de SPF, de CNAME ali validar corretamente. Então, de CNAME é isso, são essas três configurações que a gente precisa. Vamos então para a aba de SPF. Então, o SPF ele serve para dizer qual é o IP, né? Qual que é a máquina, o endereço, né? Que vai enviar em nome do seu domínio. Então, ela é uma das configurações bastante importantes, né? Aqui, por exemplo, quando eu cliquei em validar, a ferramenta já disse que a minha configuração já está validada, mas eu vou fazer igual a configuração aqui. A configuração de CNAME, de SPF, é necessário não criar uma nova entrada, e sim editar a entrada já existente. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma entrada atual que contém este conteúdo, então ela é uma entrada do tipo TXT, que começa com V igual a SPF1. Então, vamos lá localizar essa entrada. Buscamos pelo tipo, né? Então, tem CNAME, tem TXT. Localizei aqui a entrada, ela está de V igual a SPF1 e todo esse conteúdo. A configuração de SPF, ela não permite que você tenha mais de uma entrada. Então, se você tiver diferentes serviços, todas essas entradas, elas precisam estar, todos esses serviços precisam estar numa única entrada TXT com o nome do seu domínio. Então, uma única entrada TXT para esse conteúdo. Então, eu vou vir aqui, vou editar, e quando você não tiver configurado, a ferramenta vai te dizer exatamente o que você tem que substituir. Então, você tem isso, você vai precisar substituir isso por este novo conteúdo. Você substitui o novo conteúdo e clica em editar registro. Feito isso, já está feita a configuração de TXT, que seria para SPF, e os dois primeiros passos já estão configurados. E a última das configurações é o DKIM. O DKIM é uma outra chave de autenticação. Ela não é obrigatória, mas caso alguém não tenha, eu recomendo que vocês façam, porque ela é considerada, ela tem bastante peso quando você não tem o DKIM no caso de do e-mail chegar na caixa de entrada. Então, se você não tem configuração de DKIM, você acaba diminuindo as chances do seu envio chegar na caixa de entrada. Então, ela é uma configuração de um novo registro. Então, você não vai editar um registro já existente, você vai criar um novo registro. E esse novo registro ele é do tipo TXT. Então, aqui a gente já diz, acesse o painel de controle e cria uma nova entrada do tipo TXT com os seguintes dados. Então, a gente vai pegar aqui, esse vai ser o nome da minha entrada, copiei aqui o conteúdo, coloquei o conteúdo que eu quero, e aqui ele vai dizer, olha, 14.400 dados do TXT, né? Então, vamos buscar quais os dados, é todo esse conteúdo que aparece aqui, ele é bem grande mesmo, mas esse é o conteúdo que precisa ser inserido. E vamos colar aqui e adicionar um novo registro. E está feita a nossa configuração de DKIM. Então, para a configuração então, para e-mail marketing, de e-mail marketing, SPF, CNAME e DKIM, isso tudo é a configuração. A gente vai vir depois aqui, vai validar para ver se está correto. O DKIM eu não sei se já propagou, então aquele 14.400 significa que é o tempo de propagação de 1 hora. Então, se vocês não validarem no momento, não tem problema, você pode esperar um pouco, porque pode ser realmente uma questão de propagação. E depois você vai vir aqui e vai clicar em validar, ele vai ter que ficar verdinho aqui com configurações validadas, certo? A configuração de SPF, o Bruno ali está questionando que ele perdeu essa explicação, ela serve para informar o provedor
que aquele IP que está enviando, né, que essa plataforma que está enviando é realmente você. Então, ela faz a identificação do endereço de IP, de qual é a máquina que está fazendo o envio. Então, para que ninguém finja ser o seu domínio, por exemplo, né? Então, digamos que existe o domínio bancodobrasil.com.br, por exemplo. E se não tivesse esse tipo de configuração, qualquer pessoa conseguiria fingir ser alguém e fazer o envio normalmente. Mas não, dentro do banco do domínio do Banco do Brasil, existe uma série de IPs, né, que seriam as máquinas, né, que podem fazer envios em nome do Banco do Brasil. Se não for alguma dessas máquinas, o provedor que estiver recebendo pode rejeitar aquele envio ou pode desconsiderar. Então, o mesmo comportamento pode acontecer caso vocês façam envios sem essas configurações, né? Então, por isso que elas são bastante importantes. Perfeito, gente? Então, temos as configurações de SPF, CNAME e DKIM ali que vão validar em seguida, já estão feitas. Essas são as configurações para e-mail marketing. Então, são configurações básicas para que a gente possa fazer envios de e-mail. Então, esse painel do cPanel, vamos manter ele aberto, porque a gente vai precisar ele ainda para algumas outras configurações. Partindo então para o próximo ponto que a gente gostaria de falar nesse treinamento, dentro da parte a gente não vai entrar e fazer landing pages diretamente na ferramenta, mas eu vou explicar para vocês como vocês criam uma URL amigável para as landing pages que vocês vão criar dentro do sistema. Então, dentro do menu canais, você vai acessar a opção landing pages. Dentro dessa parte de landing page, vocês vão ver aqui que tem nova URL amigável e aqui nova landing page. Então, o que acontece? Quando você cria uma landing page pelo nosso sistema, a gente vai gerar ela e vai hospedar dentro do nosso serviço. Para que ela fique mais com a cara da sua empresa, com o nome do seu domínio, por exemplo, é recomendado que você crie um apontamento, que é da mesma forma que a gente criou o CNAME lá para envio do e-mail, a gente vai criar uma personalização para usar o próprio domínio. Então, vou vir aqui, cliquei no mais, né? Aqui no íconezinho dizendo mais, que eu desejo utilizar um domínio próprio para a publicação dessa landing page. Clico aqui nessa opção e a gente vai vir aqui no mais e vai poder selecionar o nosso domínio. Então, vai aparecer aqui listado o domínio e você vai dizer qual que é o prefixo. Então, o que seria o prefixo? O prefixo, todas as landing pages vai ser alguma coisa. Então, por exemplo, ebook.dinamize.com.br. Isso significa que esse é a entrada dessa landing page. Então, se eu definir que o meu prefixo vai ser ebook, todos os meus landing pages vai começar com ebook.dinamize.com.br. Claro que o Dinamize vai ser substituído pelo domínio de vocês, barra alguma coisa. E alguma coisa vocês vão definir. Então, o que a gente vai configurar agora é essa parte aqui, que é o prefixo. Então, vocês vão decidir, eu quero botar cadastro, por exemplo. Eu quero que seja dina.dinamize, no caso do meu domínio, né? Então, aí você vai decidir o que vai ficar mais interessante, de acordo com a sua estratégia. Aqui eu vou colocar que o meu prefixo vai ser landing pages. E aí o que acontece? Eu vou ter que vir aqui então, aqui ele está informando, crie na sua zona de DNS, lá no seu painel do cPanel, uma entrada do tipo CNAME, então vamos voltar lá, o tipo é o CNAME, apontando, né? Então isso é o direcionamento para esse local, que é o lp.dnzdns, então esse é o CNAME. 14400 eu já sei que é a minha TTL, e o nome vai ser o nome do meu prefixo. Qual vai ser o nome que eu vou utilizar como prefixo aqui em cima? Aqui eu vou usar o landing pages. Então, vou pegar aqui e dizer que o meu prefixo é landing pages. E vou adicionar esse registro. Então, no momento que eu adicionar esse registro, eu vou vir aqui, vou cadastrar e vou validar. E a ferramenta já vai me aparecer como opção landingpages.dinamizeweb.com.br. Ou seja, quando eu criar a minha landing page, quando eu criar lá a minha página, né, vou lá, faço todo o layout dela, publico essa landing page, ela vai ficar landingpages.com.br, .dinamizeweb.com.br, que é o meu domínio, barra alguma coisa que eu vou configurar. Perfeito? Então, essa é uma segunda configuração que a gente vai fazer. Uma única vez vocês vão precisar fazer isso, né? Então, todas as configurações que eu estou passando agora para vocês, caso vocês não mudem de hospedagem, não removam essas configurações, ela vai ser a primeira vez que vocês vão precisar fazer
para que a ferramenta de vocês fique totalmente integrada com o sistema. Perfeito? Então, concluída essa parte da landing pages, né? A gente vai então para a parte de integração com o sistema, né? A parte de captação de formulários, por exemplo. Então, vamos abrir aqui uma loja virtual fictícia, né? E essa seria a minha loja virtual. E eu tenho alguns locais de cadastro. Então, que a pessoa vai lá e vai preencher o nome e o e-mail e ela vai se cadastrar, né? Aqui tem outro formulário. E eu quero que essas informações elas venham direto para a minha ferramenta, né? Para a minha ferramenta do MKT. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui primeiramente no menu configurações novamente. A gente vai ter uma parte que diz integração. Essa vai ser a parte que a gente vai trabalhar aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer qual é o site que a gente quer integrar. Então, o meu site que eu quero integrar, que eu estou aqui nesse teste, é o Dynamize Web. Então, eu vou vir aqui e dizer, olha, meu site é o Dynamize web.com.br. Para validar a existência desse site, eu tenho duas opções. Uma, eu posso colocar esse conteúdo aqui dentro de um arquivo TXT no meu FTP. Vou mostrar das duas formas, como vocês podem fazer para validar. Então, vou fazer dessa forma aqui agora. Vou abrir aqui um bloco de notas. Peguei esse conteúdo aqui, né, que tem essa hashzinha. Vou colocar aqui dentro. Ele diz que o arquivo tem que se chamar valida.txt. Então, já está em bloco de notas, então já vai criar em TXT. Vou salvar ele como valida. E ele já está como formato TXT. Vou botar aqui na minha área de trabalho. Então, primeiro passo, criei o TXT. E ele diz aqui, você precisa inserir esse código no seu FTP. Então, dentro do Dynamize Web, precisa ter uma página, precisa ter uma pasta chamada PC e um arquivo chamado valida.txt. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá no meu painel do cPanel, vou gerenciar em gerenciador de arquivos, vou criar, então, dentro desse public HTML, que é onde fica todo o conteúdo, vou criar uma nova pasta chamada PC. Então, é dentro dessa pasta que eu preciso colocar o meu arquivo. Então, vim lá dentro dessa pasta, agora eu vou fazer um upload, né? Vou carregar o meu arquivo TXT. Então, localizo ele dentro do meu computador. Esse é o valida, foi importado. Posso até fazer um teste agora, né? De tentar localizar esse arquivo para ver se está correto, né? Vou colocar Dynamize Web /PC. Desculpa, /PC, está aqui o meu valida.txt. Então, ele está aqui dentro. Então, ele já está validado corretamente. Posso vir aqui e clicar em salvar. Não vou fazer essa opção aqui porque é uma das opções. A outra opção que vocês têm é dentro daquele mesmo local que a gente estava lá, que é zona de DNS avançado, criar um TXT para essa validação. Então, vou vir aqui, selecionei essa opção por TXT e ele diz assim, ó, cria esse TXT com esse conteúdo. Então, disse qual era o meu site, vou vir aqui e vou dizer, olha, quero criar com esse conteúdo. Ele não deixa que fique vazio, mas ele fala, olha, se você quiser que seja o mesmo nome do domínio, coloque um ponto. Coloquei o ponto, ele foi lá e permitiu que eu adicione essa entrada. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui ponto final. Então, é esse aqui. Isso. Então, ele vai deixar que fique o próprio domínio. Cadastrei a entrada TXT. Agora, quando eu vir aqui dentro dessa validação, eu posso clicar validar. No caso, eu vou botar aqui pelo caminho que ele já deve ter propagado, né? Então, no caso, o TXT tem que sempre esperar a propagação, porque ele realmente ele demora alguns minutinhos para que aquela configuração que a gente fez na zona de DNS seja configurado. Então, já tenho o meu site Dynamize Web aqui já configurado, né? Já integrado com a ferramenta. O que eu preciso fazer agora?
eu preciso que esse script que está aqui seja inserido no meu site. Então, é a partir desse script que vai começar a nossa conexão da ferramenta com o seu site. Essa linha de código ela pode ser inserida de diferentes formas no site de vocês. Ela precisa estar no header, né, no cabeçalho do site de vocês. Caso você que cuide do site, certamente você vai achar que é muito mais tranquilo colocar essa opção. Mas, caso você não cuide do site e você queira fazer isso, existem formas de você incluir esse script mesmo sem ter muito conhecimento de programação, nem nada assim. Vou mostrar duas formas que vocês podem incluir esse script dentro do site de vocês. Uma das formas é caso vocês utilizem WordPress, que é bem comum, né? O pessoal utiliza bastante como um CMS de site o WordPress. Vou mostrar para vocês como vocês incluiriam esse script dentro do WordPress. Então, aqui tem um painel de WordPress. Você vai localizar a opção Aparência, que é essa aqui, e vai ter a opção Editor. Nessa opção Editor, a gente vai ter acesso a uma opção aqui, vários tipos de páginas, né? E vai ter uma opção que se chama cabeçalho, que é o header. A gente recomenda sempre que esse script ele esteja dentro do cabeçalho. Então, aqui é dentro do header, né? Quando abrir o header aqui, a gente pode vir aqui e dizer, olha, cola essa linha de script. Então, ela está dentro, sempre quando começar essa opção do header, vou vir aqui e vou incluir o meu script, basta atualizar, ele já vai ter integrado com a plataforma. Perfeito? Essa é uma das opções que vocês podem fazer. Há também uma outra ferramenta do Google que se chama Google Tag Manager. Não sei se vocês já utilizaram. Igualmente, dentro do nosso menu, no menu ajuda aqui dentro do sistema, a gente tem um passo a passo de como vocês criam uma conta no Tag Manager, como vocês vão utilizar ele. Nele a gente vai criar uma integração com o nosso próprio site. No caso, o Tag Manager faz essa integração e a gente vai integrar com o Tag Manager direto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova tag dentro do Tag Manager. Vou dar um nome para ela, por exemplo, treinamento MKT. Vou clicar sobre essa tag, ele vai dizer qual é o tipo de tag que você quer utilizar. Eu vou selecionar a opção HTML personalizado. Nessa opção, a gente vai colar aquela nossa linha de código, aquele nosso script, certo? Feito isso, ele pergunta aqui quando que ele deve ser acionado, né? E qual é o acionamento desse script. Por padrão, o Tag Manager já vai vir com uma opção que é All Pages, que é todas as páginas. Se você quiser, você pode criar novos tipos de acionamentos, né? Então, eu quero que seja acionado sempre que uma página for exibida, como uma janela for carregada, né? Então, se você quiser ir mais a fundo, você pode fazer outras configurações. Nesse caso aqui, eu vou dizer All Pages, que é quando todas as páginas forem exibidas, eu quero que esse script seja carregado. Feito isso, clico em salvar e o Tag Manager vai ter a opção para eu enviar. Então, posso deixar um nome para essa versão, para você saber em que momento foi atualizado esse script. Vou botar aqui, essa atualização tem o treinamento MKT. E clico em publicar. Dessa forma, já está certo, já está pronto ali o meu treinamento MKT Easy, já está integrado com a plataforma. Então, agora sempre que um contato, então, completar algum dos formulários, a gente vai vir aqui nessa opção captação de formulários, né? Vai estar aparecendo o nosso site, que é o Dynamize Web, né? O nosso site de testes, e ele vai ter esse iconezinho da engrenagem, que significa que a gente vai dizer se a captação de formulários vai estar ativa, para qual lista ele deve entrar, e o que eu quero que aconteça com os meus contatos quando eles chegarem na ferramenta e se caso eles já estejam na minha base de contatos. Eu vou dizer que eu quero que eles sempre atualizem. Dessa forma que ele já pergunta novamente se eu já inseri o script. Vou vir aqui então na minha loja e vou fazer um cadastro, né? Então vou dizer, eu quero, meu nome é Caroline, meu e-mail é caroline@dinamize.com, a cidade
é Porto Alegre. Clico em cadastrar e o contato já foi diretamente para a ferramenta. Então, qualquer formulário que vocês tenham dentro da conta de vocês, vou botar aqui caroline@dinamize.com, cadastro aqui. Então, se eu tivesse lá no menu do blog, por exemplo, eu tivesse um outro formulário aqui e a pessoa preenchesse os dados, da mesma forma esse formulário iria lá para a captação de formulários, né? Então, qualquer formulário que tenha na página de vocês vai vir aqui para o sistema, perfeito? Então, ele demora normalmente alguns minutinhos até que ele reconheça o formulário de vocês, mas ele vai aparecer aqui listado, né? Vai começar a aparecer listado aqui todos os formulários que vocês possuem. Essa integração do script também vai possibilitar vocês o cadastro da pop-up direto. Então, esse script que vocês inseriram para captação de formulário também é o mesmo script que vai permitir que vocês configurem uma pop-up dentro do site de vocês. Então, aqui eu posso vir aqui e dar um título para pop-up, por exemplo. A gente tem várias opções de pop-up, né? Então, se é centralizada, se é no canto inferior direito, se é uma barra superior, por exemplo, né? Então você pode selecionar diferentes tipos de pop-ups, né? Então vou dizer que vai ser uma pop-up centralizada. Posso dizer quando vai aparecer, né? Então, quando a pessoa ficar 2 segundos na minha página, ou quando ela demonstrar uma intenção de sair da minha página, né? Então, isso tudo vocês vão poder configurar. Posso dizer se vai ter um formulário ou não, né? Então, eu vou perguntar alguma coisa, algum dado para o contato? Sim, eu vou perguntar. Pop-up, página inicial. Vou perguntar qual é o nome e qual é o e-mail desses contatos. Posso botar automaticamente eles dentro de um marcador chamado pop-up, por exemplo. Configuro então a mensagem de agradecimento e posso dizer assim, olha, que o contato já estiver na base, posso atualizar ele direto. E aqui tem algumas outras opções, né? Quero receber um alerta toda vez que alguém preencher a pop-up. Quero alterar os contatos para o estágio de oportunidade, se ele preencher uma pop-up, né? Então, existem várias outras configurações aqui dentro do formulário. Vou deixar um formulário simples, né? Só perguntando nome e e-mail da pessoa. Aqui tem outras configurações, como por exemplo, se eu quero lembrar que a pop-up fechou, então se a pessoa acessou meu site hoje, quanto tempo depois eu quero que a pop-up apareça novamente para ele depois que ele fechou? Eu quero que não apareça dentro de uma semana, por exemplo. Então vou dizer, olha, se ele fechou daqui a uma semana, mesmo que ele entre amanhã, ele não vai ver a pop-up, só daqui a 7 dias. Se você quiser, você também vai poder configurar para ver se eu quero que a pop-up só apareça na página que tenha exatamente com barra contato, por exemplo. E ele vai ter essa opção aqui. Nesse outro passo, a gente vai fazer algumas configurações de visual, né? Então, como eu selecionei a pop-up no modo centralizado, ele vai aparecer os modelos centralizados. Se eu tivesse selecionado a do rodapé ali, vai aparecer aquele modelo, né? Então, posso selecionar esses modelos aqui, vou botar uma opção aqui, selecionei esse modelo, posso então dar um título para minha pop-up, selecionar a cor do fundo dela, cor de título. Então, faço todas as configurações que eu quero aqui. O que vai ter dentro do botão, redirecionamento, posso botar uma imagem também, né? Então, seleciono alguma imagem que eu quero aqui, loja de teste, desculpa. Posso selecionar uma imagem, né? Colocar uma imagem que eu quero diretamente na pop-up. E deixa eu só botar aqui não, para dar o preview para vocês. Tá isso aqui, não sei o tamanho dessa imagem diretamente, mas aí ele já fica dessa forma, já vem um preview, né? Claro que tem que colocar a imagem ali do tamanho mais ajustado, mas só para a gente ver como é que fica a pop-up. E depois lá dentro do nosso site, né? Ela vai ser exibida direto. Então, quando a pessoa se logar, quando ela entrar nessa página, ele vai aparecer a pop-up direto aqui. Então, só não ativei ela aqui ainda, mas é dessa forma que ela vai funcionar.
O Gustavo questionou se esse vídeo vai ficar disponível depois. Sim, a gente vai mandar esse vídeo depois para vocês, todo mundo que está inscrito. Fiquem tranquilos. Outra coisa que eu queria passar para vocês, que é com relação às integrações também, aquela nossa integração do Pipe Drive que a gente fez aqui dentro da plataforma, ela também está disponível nas integrações de saída, ou seja, todo mundo que, da mesma forma que a gente está puxando informações do Pipe Drive para dentro da nossa conta do MKT, eu posso também fazer uma configuração para enviar informações do MKT para meu Pipe Drive, para o meu CRM no caso. Então, eu vou criar uma automação aqui em fluxos, né? Que vou dizer assim, todo mundo que, por exemplo, como possuir um score, né, mudar o score, ou eu quero dizer que todo mundo que mudou o estágio para uma oportunidade, eu quero mandar essa informação via webhook para o meu Pipe Drive. E eu vou poder dizer que informações eu quero do meu Pipe Drive. Eu quero adicionar um novo negócio, quero mandar o nome da pessoa, quero mandar o e-mail da pessoa, quero mandar o telefone, né? Então aí você vai poder configurar quais informações são relevantes e automaticamente o sistema vai enviar diretamente para o Pipe Drive de vocês. Então, nesse caso do Pipe Drive, eu tenho as duas integrações, tanto de entrada como de saída de dados. Posso dar um título aqui, por exemplo, novas oportunidades MKT. E aí vai ficar salva a nossa integração. Automaticamente, toda vez que uma pessoa mudar o estágio para uma oportunidade, ela vai atualizar essa informação, vai mandar diretamente para o Pipe Drive. Bom, nesse treinamento aqui a gente não vai ver muito mais sobre a função em si, né? Vou passar para vocês uma última configuração, que é a configuração de pós-clique. Ela vai novamente dentro do menu configurações e integração. Então, além da configuração de captação de formulários, a gente também tem a configuração de pós-clique. Então, o que essa configuração ela faz? Dentro do menu integração sites, a gente vai ter a opção de fazer um download. Esse download vai ser um JavaScript. A gente vai colocar ele dentro da nossa plataforma, dentro do nosso site, através do Tag Manager também. Dentro de ajuda aqui, a gente vai ter um tutorial com esse passo a passo também. Mas o que esse script de pós-clique ele faz? Ele permite que você rastreie o seu contato mesmo depois do envio, dele ter clicado no link do e-mail e partido para outras páginas dentro do seu site. E ele consegue fazer algumas outras ações também. Deixa eu mostrar aqui para você. Valor gasto. Se você for um e-commerce, né, então se no seu site a pessoa conseguir finalizar uma compra, você vai conseguir também dizer quanto que essa pessoa gastou. Então, vou aumentar aqui para mostrar para vocês. Esse é um exemplo de relatório que aparece o pós-clique, né? Então, mesmo que o link não tenha sido um link da sua peça de e-mail, por exemplo, a gente vai acompanhar essa pessoa, tudo que ela navegou no seu site e se ela chegou a efetuar uma compra. Então, a gente vai conseguir, olha, das pessoas que navegaram aqui na minha loja virtual, a partir do meu e-mail marketing, tantas chegaram dentro da minha URL que se chamava PlayStation 4 e elas gastaram um total de R$ 8.974 dentro dessa navegação. Então, no momento que a pessoa finaliza a compra, vai vir essa informação para o sistema. Então, num único relatório, você vai ter informações que são já relacionadas às suas conversões dentro da sua página, dentro da sua loja virtual. Para fazer isso, então, a gente vai vir aqui no menu configurações. Vamos baixar esse JavaScript, né? Então, esse script que já está aqui disponível. Posso abrir ele aqui com algum editor de texto, por exemplo, né? Então, vou abrir aqui com um editor de texto. Copio esse conteúdo. E aqui dentro do próprio Tag Manager, essa mesma conta do Tag Manager que a gente tem integrada com o nosso sistema, a gente vai adicionar uma nova tag. Essa tag vai ser chamar pós-clique. Vou fazer a configuração da mesma forma, dizendo que eu quero um HTML personalizado.
Aqui ele até inclusive te dá uma instrução dizendo, olha, quando você for adicionar JavaScript, você precisa colocar essas tags, que é as tags do script, né? Então, a gente vai fazer isso. Vamos colocar e o conteúdo vai estar entre essas duas tags, entre o início e o fim do script. Então, copio esse conteúdo, venho aqui no meio e colo. Então, começou com script, terminou com script. Posso dizer quando vão ser acionados, né? Vou dizer que é em todas as páginas. E está feito, já está integrado. Clico em salvar, enviar. Posso botar um nome aqui, né? Só para ficar salvo que a gente fez essa integração aqui nessa atualização. E a integração está feita. Já está integrado, então, tanto o nosso pós-clique como nossa captação de formulários, assim como a pop-ups. Então, esse foi o nosso treinamento de configurações, né? Ele vai estar disponível para vocês. A gente vai mandar para vocês amanhã um e-mail também com um manual, com esses passo a passos, para que vocês que estão iniciando nessa configuração já tenham a conta 100% vinculada com o sistema. Caso alguém tiver alguma dúvida também, pode mandar para suporte@dinamize.com ou também aqui pela nossa parte de chamados. Caso surjam qualquer dúvida, vocês podem contar conosco. Espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas de integração com a plataforma. Essas seriam as configurações básicas que vocês vão precisar de outros acessos que não seja nosso sistema, né? Tirando isso, a maioria das configurações e tudo que tiver de alterações vai ser diretamente na plataforma. Vamos mandar também amanhã um manual para vocês dessas integrações com passo a passo para que vocês possam fazer todas as configurações necessárias e usufruir ao máximo então da nossa ferramenta. Agradeço a todos vocês pelas instruções e pelo acompanhamento, né? Caso vocês tenham alguma dúvida nessas instruções, entrem em contato conosco. Obrigada, pessoal. Até mais.